colocar para gravar no YouTube. Vamos lá. Sou a Camila, especialista em projetos. Eu tô aqui para falar sobre os resultados, como alcançá-los e como quantificá-los, extraí-los e quantificá-los no capítulo do seu TCC. Deixa seu comentário, depois ele vai ser respondido ao longo da semana. Bom, lá no começo do TCC você fez uma introdução, você apresentou o que seria feito, o que seria realizado, qual o problema, qual a hipótese, e você tratou alguns objetivos que você deveria alcançá-los por meio da metodologia selecionada ao longo do desenvolvimento do seu trabalho. Beleza. Desenvolveu o trabalho, se era estudo de caso, se era pesquisa qualitativa, quantitativa, enfim, desenvolvimento de prototipação, de solução. Tudo isso você fez no desenvolvimento. Só que ao longo do período que você desenvolveu, você atinge um resultado final. Qual que é esse resultado final alcançado? Então depende muito do teu TCC, como é que ele foi elaborado. Então você tem o resultado que você alcançou, ou seja, eu atingi o meu objetivo determinado lá no início. Lá no início do TCC, você fez o objetivo geral, você fez um objetivo específico. Dentro desse objetivo geral, ele foi atingido? Sim. Quanto que ele foi atingido? Então, quanto que você alcançou dele? Objetivo específico. Você traçou mais de um objetivo específico. Dentro desses objetivos específicos, quantos você alcançou? E quando os alcançou? Os alcançou de forma satisfatória ou não? Porque a gente tem TCCs que conseguem sim alcançar de forma satisfatória. Eu fui lá, minha meta era atingir esse objetivo, atingiu, beleza, acabou por aí. Tem outros que atingem de forma não satisfatória e são necessárias apresentações de como é que eu posso explicar? De indicadores ou as ocorrências, o que aconteceu, o que faltou, que respalda que você não atingiu o resultado satisfatório ou o objetivo que você determinou lá no início do seu planejamento. Então, tudo isso ele tem que ser quantificado. Quanto faltou, por que faltou e o que ficou faltando para atingi-lo, né? O que ficou faltando desenvolver, qual foi a justificativa apresentada. A gente não pode falar que foi tempo, né? Por quê? Porque dentro do seu trabalho você estimou um tempo para realizá-lo, executar, planejar, executar, realizar e atingir esses objetivos. Dentro desse tempo que você determina junto com o seu orientador, é um tempo hábil para o desenvolvimento. Então é difícil acontecer intercorrências que vai fazer eu recalcular rota. Às vezes acontece, tá? Eu tenho umas lives aí referentes a recalcular rota, que elas ocorrem em virtude de variáveis de macroambiente. E elas acontecem, a gente não tem controle sobre elas, mas é possível atingir o objetivo em termos, né? Então, dentro do que foi possível fazer, foi possível executar. Beleza. Em relação ao desenvolvimento dos resultados. Quando você terminou o desenvolvimento, você tem o resultado que você atingiu. Você para aquele capítulo do desenvolvimento, encerra ele falando que no próximo capítulo serão tratados, serão apresentados os resultados alcançados. Inicia-se um novo capítulo. Resultados alcançados, resultados atingidos. Isso tudo depende do manual que você segue. Se você segue a BNT, eu quero colocar um capítulo de resultado ou não. A BNT, ela não tem a obrigatoriedade de trazer os resultados finais. Aí que está a diferença. Por quê? A BNT, ela nos traz o capítulo pós-textual, lá no final, e o textual, que ele vai contemplar do textual como resultados alcançados ou considerações finais, ou conclusões. Camila, eu quero separar um capítulo só para mostrar meu resultado. Ele precisa ser um capítulo gigante? Não, ele não precisa, ele pode ser um capítulo simples, descrito em poucas páginas, e que você faz uma pausa e apresenta somente os objetivos que os resultados que você alcançou dentro e alinhado aos objetivos traçados no início do trabalho, tá? Foi mais ou menos claro. Vamos lá. Terminei o desenvolvimento, começa o capítulo. Dentro desse capítulo, você tem que apresentar o que foi desenvolvido, a solução desenvolvida,
Os objetivos, relembrar os objetivos, né, lá traçados lá no início do seu trabalho. Quais eram os objetivos e quais foram alcançados e de que forma que eles foram alcançados, de forma satisfatória ou não. E daí você apresenta esses resultados alcançados. Ele pode ser por texto, em prosa, por texto em tópicos. Às vezes você está ali na área de direito, né? Na área de humanas, na área de pesquisas ali, você pode trazê-los descrito em prosa, descrito em tópicos. Quando descrito em tópicos é porque você atingiu alguma métrica, algum percentual. Então, você traz esse percentual nos tópicos. Ele pode ser atingido também com pesquisas de campo. E você traz as pesquisas que foram aplicadas, que às vezes até está no adendo, às vezes está no apêndice. Então, você retoma, fala para o seu leitor, olha, querido leitor, eu tenho aquele material ali, aquela pesquisa que você pode ver com mais paciência, com mais tranquilidade. Eles estão no apêndice, estão no anexo. Então, você traz aquela pesquisa, você remete o questionário em si para o leitor na área pós-textual, mas você remete o texto a ela. Então, você apresenta os resultados que você alcançou. Você pode apresentá-los de forma sintética, não precisa ser analítica, ou seja, eu entrevistei 100 pessoas. Você faz o levantamento quantitativo das respostas obtidas e você traz ela no texto comparando um com o outro. Então, não é necessário, nesse momento, trazer, como é que eu posso explicar? E tem cada pessoa entrevistada, mas em linhas gerais, quais foram as principais respostas atingidas, por quais motivos você acha que isso aconteceu, e você começa a nortear o seu trabalho para uma conclusão, né? Então, isso é bem pertinente. Dentro dos objetivos, você pode trazê-los, esses objetivos, dentro dos resultados alcançados, você pode trazer os objetivos também. Então, você pode escrever em tópicos os principais indicadores, ou seja, os percentuais atingidos, que norteiam e que indicam uma possível conclusão para o seu trabalho, validando ou não os objetivos elencados no início da sua obra. Beleza. Nesse momento, se você trabalhou com pesquisa quantitativa, ou seja, são pesquisas objetivas do tipo survey, aplicadas em formulário online ou não, que você consegue trazê-los ali. Você pode trazê-las, as respostas elencadas em forma de tópicos, abordar e discutir os principais pontos atingidos e que você faz um texto até mesmo de comparação de um para com o outro. E na sequência você pode trazer gráficos que norteiam e representam os resultados alcançados daquela pesquisa. Pode trazer gráfico de barra, que é o gráfico na horizontal, pode trazer o gráfico de coluna, que são na vertical, gráfico de pizza, de linha, de pontos, de dispersão, enfim, o gráfico que couber de forma mais adequada à sua área de formação, sempre. Ah, mas eu gosto do gráfico de pizza, mas na sua área, é uma área estatística, usa-se mais o de dispersão. Vamos levar o gráfico de dispersão aí também. Se você tem resultados comparativos entre um e outro, o gráfico ele é bem bacana, porque ele nos traz essa referência e ela ilustra aquela pesquisa que você realizou. Pesquisas qualitativas. Quando que a gente tem? Quando eu estou trabalhando com dados e as pessoas verificam e evidenciam a qualidade de um determinado trabalho. Então, setor de indústria, setor de desenvolvimento de software, né? Às vezes a gente precisa ali trazer alguns resultados qualitativos em que as pessoas mensuram a qualidade. 2 momentos. Eu posso mensurar essa qualidade por meio de indicadores, por meios numéricos, e que eu apliquei um formulário em relação a teste de qualidade do meu protótipo, do que você estiver testando, e você traz ali de 0 a 5, satisfatório, ruim, não sei o quê. Então, você traz ali uma pesquisa qualitativa por meio de indicadores em que você consegue mensurar a expectativa do seu cliente, ou do seu usuário, ou do seu tester, e também a sua qualidade.
Porque a qualidade, gente, ela é subjetiva. O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. Então, assim, é muito claro, qualidade é subjetivo e expectativa também. Cada pessoa que faz o teste aqui do seu TCC, da sua pesquisa, eles têm expectativas diferentes. Essas expectativas diferentes fazem com que esse gráfico ele se altere ao longo da linha e é absolutamente normal. Em relação a indicadores qualitativos e quantitativos. Quantitativos eu falei, qualitativos eu ainda posso adicionar comentários. Às vezes você fez um formulário para testar e você colocou vários comentários ali que são questionários abertos. Descreva os pontos, fale sobre os pontos que superaram a sua expectativa, que não superaram, ou sugira novas oportunidades, novas opções. Se você colocou, inseriu ali um campo de texto para as pessoas, elas podem escrever mais ou menos. E você pode ali separar por setores entre as principais perguntas e principais respostas, né, obtidas. A principal pergunta e as principais respostas obtidas. Não é o meio mais claro de se quantificar, justamente porque a gente não tem um indicador único. É a questão da subjetividade, é a questão da pessoa que está respondendo ali, poxa, eu queria me expressar melhor, mas não é isso que eu estou querendo falar, mas é isso que eu consigo escrever. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade mesmo em escrever? Como é que eu faço? Então, a gente é melhor manter ali o formulário mesmo quantitativo, tá bom? Trazê-los em gráficos. Mas se você quiser fazer, porque o seu trabalho não tem jeito, é necessário, tal, é na área de educação ou em outra área, você necessita dessas falas, você traz as principais falas que houveram destaque ao longo da tua pesquisa no resultado alcançado do seu trabalho, desde que ele fundamente e esteja alinhado aos objetivos trabalhados. Isso também é importante. Em relação à apresentação de TCCs que trazem estudos de caso, eu falei uma série de conteúdos sobre estudos de caso, como que eu trago os resultados alcançados, porque às vezes o estudo de caso você não aplica questionário, como realizar, né? Então você traz o desenvolvimento, vai falar sobre o desenvolvimento desse estudo de caso e o resultado alcançado é para validar se você alcançou os objetivos elencados ao início do seu trabalho. Então, em diferentes áreas, é a área da saúde, eu tenho uma contextualização ali que ela une a literatura acadêmica, a literatura da área, mais os objetivos alcançados. Então, eu tenho que sempre ter muito claro os objetivos. Às vezes, lá nos resultados alcançados, você verifica que o seu objetivo não estava tão alinhado. Vai lá e pode ajustar também. Em relação aos TCCs que trazem prototipação, vamos lá. Nesse momento você tem testes. Eles são testes de usuário, ou seja, pessoas que poderão usar o seu protótipo se ele for uma solução, um desenvolvimento de software, um aplicativo, um portal web, uma página web. Ele vai ter como é que eu posso explicar? Meu Deus, vamos lá. Ele vai ter um teste que a pessoa senta, testa, você verifica aquela interação do usuário e esse teste vai validar os seus objetivos se eles foram alcançados ou não. Você vê a pessoa fazendo o teste e depois que a pessoa fez o teste, você pode aplicar um questionário. Então, esse resultado alcançado ele é composto por duas etapas. Primeira etapa, você traz uma foto, print da tela, print do aplicativo, foto da prototipação, quando a gente trabalha com áreas de engenharias e afins, embarcados também, uma foto do projeto desenvolvido. Segundo, você traz o formulário que valida o nível de satisfação e de entendimento daquele protótipo para o seu trabalho. Ele validar que aquele protótipo, ok, ele funciona para o meu trabalho e está tudo bem, ele atinge o objetivo. Às vezes, as pessoas, dentro das pessoas que fizeram os testes para você, surgiu novas oportunidades, sugestões. Você pode trazê-las ali
nas considerações finais ou até mesmo nos resultados. Então, vai a critério do autor do que ele está querendo passar. Por exemplo, a pessoa fez um protótipo, tirou do mundo para o mundo real, para o mundo físico, e deixou alguém testar. Aí a pessoa testou e falou, poxa, podia ter isso, podia ter aquilo, e você não pensou, ou você sabia que o custo estimado era acima do que você podia gastar, podia investir no seu trabalho, ou não atendia os critérios da sua área de formação. Você anota as considerações e adiciona nos seus resultados finais, nas suas considerações, como possíveis ideias, né, que poderão nortear o trabalho, ciclo de desenvolvimento, trabalhos futuros. Então, você traz isso posteriormente. Não fique chateado se não alcançou. Se não tinha aquilo lá, poxa, a pessoa está criticando, né? Fiz das tripas coração para poder fazer o TCC, a pessoa vem e ainda fala isso. Não, a pessoa está dando uma sugestão, você atingiu o seu objetivo não era aquilo, tá? Então, isso é importante também. Na sequência, você trouxe um desenvolvimento de software, que são telas, aplicativos, web e tudo mais. Pode trazer prints, referencia aquela imagem como um print do sistema de autoria de sua, e lá dentro, desculpa, você explica os resultados alcançados dentro de cada tela. Ao longo do período de desenvolvimento, se foram feitas atualizações na interface gráfica, traga elas também, isso é necessário. Em relação à apresentação dos protótipos, eu tenho uma escala, Camila, existe um nível de qualidade de software, de métrica que você pode aplicar em relação à usabilidade, em relação à experiência de usuário, e você pode inseri-las ali, não tem problema, esse capítulo serve para isso, isso é importante, ele vem para que você discorra como que desenvolveu, o que pode ser melhorado, fotos, e se você alcançou ou não os resultados elencados, os objetivos elencados inicialmente. Esse é o principal tópico, né? Então, você tem TCCs que foram casos de... Não é caso de uso, estudos de caso, beleza. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, prototipação, desenvolvimento de software, e falta mais um, de revisão bibliográfica. Se você fez uma revisão bibliográfica de uma área em específico, você vai trazer apenas um resultado alcançado muito simples, justamente porque a revisão bibliográfica, você não tem uma pesquisa para aplicar, mas sim explicar como que ela atingiu aquele objetivo, se atingiu, e o que a organização dela contribui para o meio acadêmico. Em relação à revisão sistemática da literatura, sempre pensar em contribuições científicas aplicadas. Então, você traz ali e explica também. Então, o capítulo do resultado alcançado é um capítulo sintético, tá vendo? Ele vai variar da forma que você trabalhar com ele. Eu quero colocar print do meu sistema, eu quero colocar print do meu app, vai ocupar mais páginas. E é absolutamente normal, justamente porque você desenvolveu uma solução. Então, é normal esse capítulo ficar um pouquinho maior aí, em torno de 10 páginas. Dentro do print eu ainda tenho o gráfico, então ele vai apresentar o gráfico também, não é só colocar um gráfico desse indicador. Colocou imagem, explica a imagem, porque a imagem o leitor ele pode entender N coisas. Então, para evitar essa situação, você mantém a explicação do que você está falando, né, do que você está abordando e tal, e apresenta a imagem, isso é de suma importância, beleza? Na sequência, a gente encerra o capítulo de resultados finais. Você quantificou, você apresentou os resultados que você fez, né, que você trabalhou, e você vai na sequência para o capítulo de considerações finais ou conclusão. Qual a diferença? Vamos lá, duas diferenças. Conclusão. Eu estou concluindo uma ideia e validando cientificamente aquela ideia. Eu estou chegando a uma conclusão final para aquele momento. É necessário
a BNT, ela norteia que sim, que você deve ter um capítulo de encerramento no seu trabalho, afinal você introduziu, então você vai encerrá-lo também. Conclusão, geralmente a gente vai usar em teses e dissertações, algo mais voltado para o inédito. Considerações finais, quando não é inédito. Considerações finais, é um trabalho que às vezes pode ter continuidade, ele pode ser um trabalho legado para as turmas que virão. Então tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, vamos deixar esse trabalho aberto, nesse caminho aberto, para que outras pessoas possam permanecer estudando sobre aquele assunto. É sinal que o seu trabalho ele foi pertinente e gerou impacto na vida de outra pessoa e chamou atenção para que a pessoa continuasse. Então, é absolutamente normal deixá-lo em aberto, não é feio. Depois a pessoa coloca os direitos autorais, claro, né? Seu, né? Considerações finais. É um trabalho que ele permanece como um livro aberto a continuar a ser reescrito. Pode ser que ele continue por você mesmo, você fez uma iniciação científica, um técnico, e você quer continuar na graduação, na pós-graduação ou outras áreas, você tem umas considerações finais. Dentro das considerações finais, você vai retomar os resultados que você alcançou anteriormente já foram apresentados. Então, você retoma o capítulo dos resultados, reconduz ele e fala, nossa, aquele resultado alcançado, eu quero continuar trabalhando nele, assim, assim, assim. Então, você traz ali como que você gostaria. Às vezes, você não teve um resultado alcançado satisfatório, mas lá nas considerações finais, você quer trazer que é necessário continuar esse estudo para torná-lo satisfatório. Porque naquele momento, o objetivo do trabalho não era buscar ali toda a retomada. Trabalhos que recalcularam rota ao longo do caminho por variáveis de macroambiente. Talvez eles não terão 100% dos objetivos alcançados. Você trata isso nas considerações finais. Então, considerações finais, ele é um capítulo já encerrando a parte textual que a BNT menciona. Ele é um capítulo escrito em prosa. Ele pode apresentar imagens? Pode, não tem problema. Mas você tem um capítulo de resultados finais justamente para isso. Quando o seu trabalho não tem o capítulo de resultados finais, resultados alcançados, tem desenvolvimento, já vai para as considerações, pode acontecer de você colocar ali gráficos que retomam ou norteiam os resultados alcançados. Não é muito interessante, mas pode pôr, porque afinal você tirou um capítulo, né? Então você tem que ter uma linearidade textual e uma unicidade de pensamento. A tua linha de pensamento ela tem que ser contínua e de ser organizada ali em relação à sua obra. Na sequência, tem TCCs, né? Tem obras que têm as considerações finais e depois a conclusão. Nesse caso, é um ou outro que é mais pertinente utilizar. Mantém-se em ambos os casos, nos resultados alcançados e nas considerações finais ou conclusão, as normas da BNT. Nesse último capítulo, se você quiser retomar alguma frase, alguma citação direta ou indireta de algum autor que contribuiu para alcançar determinados resultados ou os resultados e as suas respectivas métricas foram realizadas baseadas em determinada teoria, você pode trazê-la a teoria ali, como nota de rodapé, que é aquela que vem embaixo, normatizada pela BNT, um adendo. Você pode trazer também alguma explicação, uma citação direta ou indireta que conduziu a elencar aqueles resultados. Os resultados eles sempre vão ser expressivos, alcançados ou não, porque você tem que mencionar se você atingiu o objetivo ou não. Em relação a números mágicos, todo mundo me pergunta, tem um número mágico que eu vou fazer minha conclusão, minha consideração final, minha abordagem de resultado? Não. Tudo depende do seu número de pessoas que você quer abordar, que você quer testar. Lembrando que questionários muito longos, a pessoa não vai responder. Não adianta falar, responda esse questionário rapidinho, ele vai levar de 2 a 3 minutos, aí tem 87 perguntas. Ninguém é tonto, né, gente? Vai demorar mais de 2 a 3 minutos, né? É necessário colocar o questionário lá no apêndice, você pode colocar, ou no anexo também. Não é necessário colocar as respostas de cada um.
Quando você trabalha com questionários online, é necessário mencionar a Lei Geral de Proteção de Dados, que aqueles dados ali, se você não pediu, dado do tipo nome, e-mail, telefone, que são dados sensíveis, né? Hoje a legislação brasileira ela trabalha em cima disso na área de TI. Você vai mencionar a Lei Geral de Proteção de Dados, o respectivo cumprimento dela, e no final você vai inserir ali as informações que você quer realmente daquela pessoa. Quando o formulário anônimo, você não solicita nem o nome, nem o e-mail, nem o CEP, ou CPF, ou número de telefone da pessoa, nenhum dado que seja possível identificá-la. Certinho? E, por último, e não menos importante, TCCs e soluções que estão na área da saúde. Também tem legislação específica, que eu já mencionei anteriormente, tem uma live só sobre isso aqui, você pode olhar, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é necessário, mas a LGPD, que é a Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados, que você tem alguns adendos em relação a TCCs que são desenvolvidos na área da saúde, tá? Então é importante colocar isso. Bom, era isso, conteúdo rápido, né? Em 26 minutos, muito rápido, mas fica disponível aí para vocês, tá certo? Meu intuito nesse hall de lives aí é explicar de forma sucinta como que faz um TCC e você tirar as principais neuras aí e chegar de mimimi, beleza? Muito obrigada! Tchau, tchau!